Todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor, também para ouvirmos a sua palavra. Quero convidar os irmãos, os que puderem ficar de pé, para lermos trecho da palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, dando sequência às nossas pregações no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 22. Marcos, capítulo 2, a partir do verso do número 22, ou melhor, do verso do número 18 até o verso de número 22. Marcos 2, do 18 ao 22, ok? Que diz: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Nós já temos, como Teu povo, dirigido as nossas orações ao Senhor, a nossa adoração através de louvores. Temos, ó Deus, nos reunido aqui, como diz a Tua palavra, que devemos fazer para celebrar a ressurreição do nosso Salvador, nesse que é o primeiro dia da semana. Pai bendito, nós estamos reunidos agora diante do Senhor para ouvir a palavra do Senhor e não a palavra do homem. Sabemos que o Senhor nos responderá com a Sua palavra. Sabemos que o Senhor falará ao nosso coração, não aquilo que nós desejamos ou achamos que o Senhor deve nos falar, mas aquilo que precisamos ouvir nesse momento, nesse dia, com base na Tua palavra. Pai, é em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor confronte-nos com a Tua palavra, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, mas também que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos console, nos ilumine, nos dirija, para que possamos, ó Deus, alimentados pela Tua palavra, sairmos daqui para enfrentar os desafios diários durante essa semana. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Os preparativos para um casamento são, com certeza, os momentos mais emocionantes na vida de duas pessoas. Quando eu digo emocionante, não falo apenas de emoções positivas, como alegria, mas também falo de emoções negativas, como estresse, choro, ansiedade, raiva e até mesmo decepção. O texto que lemos, meus irmãos, ele nos fala sobre esse momento de preparação para o casamento. Se nos recordarmos um pouco e voltarmos a alguns versos, nós veremos que semana passada, na última vez que nos reunimos aqui, Jesus e seus discípulos estavam em um banquete. O banquete foi realizado na casa de Levi, um pecador, de Mateus, que viria a ser um apóstolo de Jesus. De certa forma, esse texto nos diz que Jesus vivia com os seus discípulos em festa. E Jesus vivia muitas vezes em banquetes e estava sempre comendo
com aqueles que eram considerados pecadores pelos fariseus. A questão aqui é a seguinte: por que Jesus agia desse modo? Qual era o motivo para a festa? Nós encontramos no verso 18 desse texto os discípulos de João e os fariseus que jejuavam, e eles perguntaram a Jesus por que é que os discípulos dele só viviam comendo juntamente com o próprio Jesus. A preocupação dos fariseus aqui não era com a suposta falta de espiritualidade desses discípulos, nem tampouco de Jesus. A questão, nós veremos isso hoje, que os fariseus aqui estavam tentando manter os rituais da sua religião, pois a essência da religião deles era o ritualismo. Provavelmente, meus irmãos, e aqui vai nos dizer, por exemplo, Matthew Henry, que esse fosse o dia em que os fariseus jejuavam, o dia em que Jesus estava reunido naquele banquete na casa de Mateus, porque os evangelhos, Lucas, por exemplo, 18 e 12, nos diz que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Então, a resposta de Jesus aos fariseus é o que dará tema ao meu sermão dessa noite, ok? Eu vou falar sobre jejum, tempo de sorrir e tempo de chorar. Jejum, tempo de sorrir e tempo de chorar. Nós veremos isso, meus irmãos, em 2 partes. Primeiro, nós veremos no verso de número 19 que o jejum é motivo da alegria, ou melhor, nesse caso, não jejuar é motivo da alegria dos discípulos de Jesus. Vamos ver isso logo no verso 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Perguntam os fariseus primeiro, e Jesus responde assim: durante o tempo em que estiver presente o noivo, eles não podem jejuar. Vejam, meus irmãos, com essa resposta aqui, a resposta no verso 19, Jesus compara a sua presença na terra com a festa de um casamento. Essa é a comparação central desse texto. As escrituras, elas por diversas vezes comparam a relação do Senhor com o seu povo como sendo a relação do marido com a mulher, a relação de um casamento. Nós encontramos isso, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento. Isaías capítulo 50, verso 1, Isaías 54, verso 1 também, Isaías 62, verso 5. Então, Deus é o marido do seu povo Israel. Deus se relaciona com o seu povo assim como um marido deve se relacionar com a sua esposa. E no Novo Testamento, Jesus é comparado ao noivo e a igreja é comparada à noiva. Ele é o esposo, a igreja é a esposa. A gente vê isso em Mateus 25, a gente vê isso em Efésios capítulo 5, verso de número 32. O que Jesus, meus irmãos, estava dizendo aqui é que seus discípulos não tinham ainda motivo para jejuar, não tinham motivo ainda para estar contristados, para sentir falta dele. Eles ainda não tinham esse motivo. Na verdade, Jesus estava dizendo aqui que o reino de Deus havia chegado e a presença do noivo, que é a presença dele, era motivo de festa, pois era o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, era o cumprimento das promessas feitas a Israel que estavam de fato se cumprindo aqui. Para os discípulos de João, para os fariseus que ainda não estavam cientes da presença do noivo, era perfeitamente compreensível que eles jejuassem. Eles esperavam a chegada do Messias, eles esperavam a chegada do Salvador, mas no caso aqui, os fariseus era algo ainda mais estrito do que isso. Os fariseus, eles viviam, e essa era uma questão para ele de mero ritualismo, mas para os discípulos de Jesus era tempo de sorrir. Meus irmãos, a vida cristã não é só uma vida de lutas e tristezas. Algumas pessoas têm uma visão também muito mórbida do que seria a vida cristã. Alguns grupos acham também que a vida cristã ela não pode ter nenhum motivo de alegria, nenhum momento de descontração nem de alegria. Mas
as Escrituras nos dizem, e o ministério de Jesus, que isso não é verdade. Há momentos de gozo na vida cristã, há momentos de vitória, há casamentos, há nascimentos na vida cristã, há vida na vida cristã. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Por exemplo, o culto dominical, e muitos crentes não têm a consciência disso, é um desses momentos, momento de celebração, momento em que nós nos lembramos da ressurreição de Jesus, portanto, da nossa vitória. E é na igreja local que nós encontramos também comunhão, apoio de outros irmãos. Nós encontramos aqui regeneração, batismos, profissão de fé, amizades verdadeiras, jantares comunitários. Eu espero que a gente volte a fazer isso agora já na ceia. Vou combinar isso com o pastor para que a gente possa fazer isso novamente, nos reunir ali depois da ceia, no momento de comunhão. Então, há momentos de alegria que vão além, é verdade, do culto dominical, mas o culto dominical representa isso. Por outro lado, meus irmãos, nós também não somos triunfalistas. Nós não acreditamos em jargões do tipo crente só vive alegre, ou crente é o povo mais feliz da terra. Nós não acreditamos nesses jargões, porque, primeiro, esses jargões não encontram respaldo na palavra de Deus. Quando alguém diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir, isso é um jargão, não é o que a Escritura diz. Na verdade, o melhor de Deus já veio, é o Senhor Jesus. Ele era o melhor de Deus, já veio, já foi dado para nós, já foi entregue para nós. Nós sabemos também que a vida cristã, ela também, ou tem momentos de tristeza, momentos de choro, e é isso que nós veremos no segundo ponto. Então veja o que diz o verso 20, é o Senhor Jesus falando: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo eles vão jejuar. Vejam, será que há espaço na igreja para o jejum hoje? Antes de responder a essa questão, nós precisamos definir o que é jejum. Jesus simplesmente diz ou fala sobre o jejum, mas o jejum é abster-se de alimento. Na verdade, abster-se de alimento e água por um determinado período de tempo. Na igreja moderna existem ideias equivocadas sobre o jejum. Algumas pessoas acham que o jejum é uma maneira de forçar Deus a fazer aquilo que nós queremos. E tem pessoas que acham que se passarem 30, 40 dias sem comer, Deus vai fazer a vontade delas. Deus vai finalmente atender os seus desejos. O jejum não deve ser encarado, meus irmãos, como sendo essa moeda de troca entre o povo de Deus, ou entre os filhos de Deus e Deus. Não é assim que a Escritura trata o jejum. Mas o que é, afinal de contas, o jejum? O que ele significa espiritualmente? Será que é só deixar de comer e beber, como a definição diz que o jejum é? Um teólogo reformado chamado Ronald Ranco disse o seguinte sobre o jejum. Ele diz o seguinte: jejuamos com o objetivo de negar o que pede a nossa natureza, o que pede a nossa carne, e nós fazemos isso para nos entregar totalmente às coisas espirituais. Fazemos isso por um tempo, para nos entregar às coisas espirituais. John Piper disse que o jejum ou deve ser definido como a fome por Deus. Então, ao invés de ter fome natural, a pessoa que jejuma tem fome espiritual. Ela quer edificar-se, ela quer ter de fato algo que a conduza para mais perto de Deus. Ela não tem em si desejo de trocar o seu jejum por um favor de Deus. Ela quer, na verdade, se alimentar espiritualmente do próprio Deus. Com certeza, meus irmãos, existe um lugar para o jejum na igreja de hoje. Veja, no Antigo Testamento a lei só estipulava um dia de jejum para o povo de Israel, que era o dia da expiação. Vocês podem conferir isso, se quiserem, em Levítico capítulo 16, do verso 29 ao 34. O jejum, ele torna-se uma prática para a espiritualidade israelita, mas com o tempo os judeus distorcem
sobretudo os fariseus, distorcem a motivação verdadeira do jejum e o sentido espiritual do jejum. De modo que Isaías, o profeta, Deus falando através dele, já repreende os israelitas pelo fato de eles jejuarem pela motivação errada. Eles estavam jejuando, mas estavam se esquecendo, por exemplo, de viver a vida de acordo com a lei de Deus. Então Deus diz: qual é o jejum que eu quero? Ele diz através do profeta Isaías: senão que pratiqueis o que é certo, senão que ajudes aqueles que têm necessidade, que deixem de derramar sangue inocente. Então, na verdade, o jejum para Deus ele tem um sentido mais amplo. Não é só o ritual, na verdade ele é um complemento para a vida que já está diante de Deus, que já faz a vontade de Deus. No Novo Testamento nós temos mais de 30 referências ao jejum. Então é algo importante, é algo que a igreja de fato praticava, é algo que nós temos esquecido na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus. Na igreja primitiva nós vemos que essa era uma prática comum. Por exemplo, em Atos 13, a igreja jejuma para consagrar-se a Deus, de modo que Deus fala ali naquele meio e envia os primeiros missionários, dentre eles Paulo e também Barnabé, para pregar para os gentios, para aquelas comunidades que não eram judaicas apenas, como era o caso ainda da comunidade de Antioquia. Contudo, meus irmãos, precisamos tomar cuidado para não distorcer essa prática. Muitas pessoas também querem tornar o jejum uma prática orgulhosa. Os fariseus eles tinham caído nesse pecado. E Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo a vocês que eles já têm a sua recompensa. Tu, porém, Jesus diz aos seus discípulos, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não demonstrar aos homens que estáis jejuando, e sim a teu Pai que vê em secreto. E teu Pai que vê em secreto é quem vai, de fato, te recompensar. Eu me lembro aqui, e eu fiz questão de trazer isso transcrito, das palavras do patriarca da igreja de Constantinopla, João Crisóstomo, sobre o jejum. Veja o que é que ele diz em consonância com o profeta Isaías. Ele diz o seguinte: você jejuma? Dê-me uma prova disso por suas atitudes, ele diz. Se você vê um homem pobre, tenha piedade dele. Se você vê um amigo sendo honrado, não inveje esse amigo. E aí ele continua: não deixe que somente a sua boca jejue, mas também o seu olho e o seu ouvido, o seu pé e as suas mãos, ou seja, todos os membros do seu corpo. Que as mãos jejuem sendo livres da avareza, que os pés jejuem cessando de correr atrás do pecado, que os olhos jejuem disciplinando-os para não fitarem aquilo que é pecaminoso, que os ouvidos jejuem não ouvindo conversas maléficas contra o próximo ou fofocas, que a boca jejue de palavras vis e de criticismo injusto contra os teus irmãos. Porque qual é o proveito se nos abstemos de comer carne, de comer aves, de comer peixes, mas mordermos e devorarmos os nossos irmãos? Meus irmãos, nós vivemos num mundo caído. A era da igreja é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É um tempo marcado pela dor, é um tempo marcado pelo sofrimento, é um tempo marcado pela morte, é um tempo marcado pelo choro. Quando Jesus disse que chegaria o tempo em que nós jejuaríamos, Jesus, na verdade, falava do tempo em que ele não estaria mais fisicamente com a sua igreja. Aquele tempo era o tempo, de fato, da chegada do reino de Deus. Eles não precisavam jejuar, Jesus disse, mas viria o tempo em que eles precisariam jejuar. E é esse tempo, meus irmãos,
o tempo do intervalo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, que nós precisamos nos lembrar de fazer isso. Os versos 21 e 22, Jesus vai reforçar a sua resposta agora em forma de uma parábola. Essa pode ter sido a parte difícil de entender do texto, mas observe com atenção quando Jesus diz: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira parte da roupa velha e fica maior o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Veja, Jesus está mais uma vez aqui, meus irmãos, mostrando aqueles homens que era uma tolice eles manterem os rituais do passado, porque na verdade a realidade chegou, o reino de Deus chegou. Veja, diante daquilo que é novo, e Jesus representa aquilo que é novo, todas as sombras do Antigo Testamento, elas passaram. Tudo aquilo que os judeus achavam que era a realidade não passava de sombras. Dentre essas práticas estava a prática ritualística do jejum. O fato de alguém dizer assim: eu jejuo 2 vezes por semana. O fato de alguém dizer assim: eu sou alguém religioso, eu não falo com determinado tipo de gente, eu não como com determinado tipo de gente, como os fariseus faziam e como a história da semana passada nos diz que acontecia. Então Jesus está dizendo que agora ele trouxe o reino de Deus, e o reino de Deus ultrapassa tudo isso. A figura aqui do pano novo é o reino de Deus chegando. Ele não pode se misturar com as sombras do Antigo Testamento, porque elas no final das contas tornariam um buraco maior. Não dá para misturar aquilo que é novo com aquilo que é velho. Aqui no final das contas não dá para misturar a antiga aliança com a nova aliança. A igreja moderna, ela tem uma fixação pelos elementos do Antigo Testamento que não tem mais nenhum valor para nós. Eu estou cansado de ver, por exemplo, cristãos que têm uma fixação por elementos do antigo Israel. Algumas pessoas que acham que a terra do deserto da Judéia, ela é diferente da terra daqui do Brasil. Algumas pessoas que acham que se trouxerem água do Rio Jordão quando vão para Israel, eles serão de algum modo beneficiados, ou se usarem símbolos de Israel no culto ou no carro, eles vão ter sorte por isso, ou vão ter a bênção de Deus. Por exemplo, pessoas que acham que a estrela de Davi, ela é poderosa, ou ela nos protege. A menorá dos judeus, que era uma espécie de algo que era colocado na porta para espantar os inimigos, na verdade um símbolo que espantava o inimigo lá do deserto do Egito. Algumas pessoas acham que isso deve ser usado hoje. Tocar um instrumento como a harpa na igreja, ou tocar o chofar dos judeus no culto. Algumas pessoas fazem isso, achando que esses elementos devem ainda estar presentes no culto cristão. Ou o candeeiro, como sendo ali um enfeite presente, a bandeira de Israel. Vejam, nada disso é mais conciliável com a realidade que chegou. Na verdade, isso era sombra das coisas que viriam se tornar realidade em Cristo. Nada do culto do Antigo Testamento, meus irmãos, pode nos trazer algum benefício hoje. Na verdade, Jesus representa a novidade, e essa novidade não pode ser misturada mais com isso, porque o vinho novo, que é ele, não pode entrar nas vasilhas velhas, porque vai estourar as vasilhas velhas. Os israelitas não guardavam vinho como nós guardamos em garrafas, eles guardavam em recipientes de couro, que eram na verdade os odres, uma espécie de bolsa de couro. Quando o vinho novo era colocado ali, aquilo inchava de tal modo que rompia, por conta da fermentação, rompia os odres, estourava, não prestava para nada, perdia-se o vinho novo, perdia-se também o recipiente. Então Jesus disse que isso não pode acontecer. Na verdade, ele está antecipando aqui que ele
é a realidade, que Ele nos trouxe a novidade. Meus irmãos, para concluirmos nessa noite, já que essa realidade chegou, já que a novidade chegou, nós agora precisamos viver de modo digno dessa realidade. Hoje nós vimos que o jejum, ele tanto representa aqui para nós alegria, quanto representa para nós tristeza. Representa alegria no sentido de que ele nos alimenta espiritualmente, ele nos lembra que nós precisamos nos alegrar em Deus, ele nos lembra da presença permanente de Jesus em nosso meio e na nossa vida. Ao mesmo tempo, ele também representa tristeza, porque quando nós estamos aqui nesse mundo caído, estamos, de certa forma, ainda longe da realidade que nos espera, que é o novo céu e a nova terra, que é a vida transformada ou na presença de Deus eternamente. Por isso, meus irmãos, devemos sim praticar essa disciplina espiritual, mas conscientes de que não devemos fazer isso de forma ritualística, mas devemos fazer isso como prescreve a palavra de Deus para a nossa alimentação espiritual. Que Deus nos prepare para esse encontro que nós teremos com o noivo, que virá para nos buscar e para julgar esse mundo caído, esse mundo que o rejeita. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque as coisas antigas, elas já passaram e tudo se fez novo na tua presença. As sombras, ó Deus, que apenas apontavam para o Senhor, elas foram dissipadas com a chegada do nosso Salvador. E que possamos, ó Deus, não mais viver de acordo com as sombras, mas agora de acordo com a realidade nova, de acordo com o vinho novo que alegra o nosso coração. Bem como, ó Deus, agora vivermos de acordo com a nova realidade que já invadiu esse mundo com a chegada do teu Filho, com a sua morte e ressurreição. Que possamos aguardar a chegada do noivo para, de fato, vivermos para sempre esse relacionamento que será constantemente de alegria e não mais de tristeza, como vivemos aqui ainda nesse mundo caído. Em nome de Jesus nós te louvamos por tudo. Amém.